Boa noite, galerinha do canal Esporte Raça. Estou aqui para falar sobre o Campeonato Brasileiro Série A. Nesta tarde de domingo, Flamengo goleia o Vasco no Maracanã e faz a torcida rubro-negra muito mais feliz ali no Maracanã. Vamos falar sobre essa partida e também o Palmeiras vence o Criciúma por 2-1. Também Bahia empata com o Atlético Mineiro em Minas por 1-1. Vamos falar a partir de agora aqui no canal Esporte Raça. Mas antes eu quero falar para você, galerinha, você que acompanha o nosso canal Esporte Raça, vai lá, deixa o seu like, adiciona o sininho e deixe seu comentário embaixo do vídeo para você concorrer à camisa do Palmeiras e também a camisa do Esporte Clube Vitória. Vamos falar aqui agora, galerinha que acompanha o canal Esporte Raça. Eu tinha falado em um vídeo logo mais cedo que seria um jogo muito bem disputado, um jogo muito bem corrido entre Vasco e Flamengo, como sempre é um grande clássico, um clássico dos milhões ali no Rio de Janeiro. E foi um jogo totalmente diferente daquela forma que eu tinha falado para vocês. Porque o jogo do Vasco foi um jeito diferente dentro de campo. O Vasco começou jogando com 5 jogadores ali no meio de campo e daquela forma não foi um jeito certo do Vasco jogar dentro do campo contra o Flamengo. Sabendo que o Flamengo tem jogadores rápidos, habilidosos dentro de campo, o Vasco não colocou um time bem montado e bem organizado dentro de campo. O Vasco abriu para cá com Verratti e o argentino fez um golaço, um gol muito bonito. Mas o Vasco, depois que fez o gol, o Vasco começou jogando bem. Até no momento do gol, depois que o Vasco fez o primeiro gol, o Vasco recuou o time do meio para trás e o Vasco começou a levar só jogada aérea do Flamengo, começou a levar bombada uma atrás da outra, e esse tipo de jogada não é correto para o time. Por que não é correto para o time? O time está jogando, continue na mesma pegada que está. Porque se o time continuar na mesma jogada que está, no mesmo jeito, na mesma pegada, ele não vai ficar levando só bombada do time adversário. E o Vasco, depois do gol do Vasco, depois que o Vasco abriu para cá com o jogador argentino, o Vasco fechou o time do meio para trás e o Vasco começou a levar só bombada do Flamengo, o Flamengo tentando empatar a partida, e chegou um momento que o Flamengo conseguiu um empate ali na partida contra o Vasco, com o gol do Everton Ribeiro, que fez um gol maravilhoso ali para o Flamengo. E sabe, o time quando está ganhando não pode se fechar, não pode retrancar no meio de campo. E a zaga do Vasco hoje não fez nada, não trabalhou de nada dentro de campo praticamente. A zaga do Vasco foi muito mal. O time que o novo técnico do Vasco colocou dentro de campo aí nesta tarde de domingo não foi bem. Eu não sei como vai ser esse técnico do Vasco daqui para frente, mas não foi bem dentro de campo. Logo após, Pedro vira o jogo para o Flamengo e não demora muito. Davi Luiz faz outro golaço para o Flamengo e deixar grande vantagem por 3-1 à frente do Vasco. Logo após de tudo isso, Arrascaeta faz o 4º gol para o Flamengo. No começo do segundo tempo, mais difícil ainda ficou para o Vasco. O Vasco foi fazer mudança em algum setor do jogo, mas não resolveu o problema para o Vasco, porque o Vasco estava levando pressão do Flamengo todo momento. O Vasco se perdeu dentro de campo. Naquele momento a torcida do Vasco já estava indo embora, porque via que não resolvia o problema do Vasco. Logo depois, Bruno Henrique, que tinha entrado na partida, fez o 5º gol do Flamengo e deixou o Flamengo com mais vantagem ainda dentro de campo. E para fechar o jogo, a goleada do Flamengo contra o Vasco da Gama, que eu sou torcedor do Vasco, torcedor do Cruz Maltino. Gabigol, que entrou na partida, fez o seu gol e fechou o placar por 6-1 Flamengo. Mas eu que sou vascaíno sempre tenho que falar a realidade. O Vasco precisa de muita diferença dentro de campo. O Vasco precisa de muita mudança dentro de campo. O Vasco precisa
de ter uma organização melhor, o Vasco tem que trazer jogadores importantes para o seu clube, porque senão o Vasco vai passar o Brasileirão inteiro só sofrendo dentro de campo, só levando bombada do adversário, não importa que adversário seja. Hoje foi um clássico contra o Flamengo, um clássico que vários milhões e milhões de flamenguistas, milhões e milhões de vascaínos sempre curte, mas Vasco vai continuar sofrendo no Brasileirão Série A. E grande sorte do Vasco, porque os outros times que estão ali embaixo, nenhum venceu na tabela, senão o Vasco estava mais uma vez na espendura da zona do rebaixamento. Mas galerinha, você que acompanha o nosso canal, continue sempre junto com a gente. Também, Palmeiras venceu o Criciúma em Criciúma por 2-1 e melhorou na tabela do Brasileirão. E o Flamengo, terminar e concluir, o Flamengo ficou em primeiro lugar na tabela neste momento. E Atlético Mineiro empata em Minas Gerais com um lindo gol do Hulk com o Bahia. Então galerinha, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, o seu carinho sempre, a nossa alegria sempre é ver você com todo carinho com o nosso trabalho. Eu quero mandar um abraço para todos os amigos aí que acompanham o nosso canal Esporte é Raça. Canal Esporte é Raça. Bota amizade nisso, galera. Até o próximo vídeo.